Bom, e você? Cansada, corri para fazer aquele prato. A Carmen faz comida venezuelana. Oi, Ai, que Carmen, ela é minha amiga também. Oi, delícia, Carmen. querida. Nossa, que bom estar aqui. Carmen é daqui de São Paulo. Venezuelanas são arepas, né? Que são. É, e a Eu jaca gosto. também, da É, Carmen. A jaca não. essa eu não conheço. Ai, você tem que experimentar, Vou porque é sim. uma delícia, sinceramente, sim. Os É doces muito demais. tradicional para nós. Você Bom, também é venezuelana, Mia? Eu sou É, também, sim. também, né? a Mia mora Eu lá estou em em Mogi. Curitiba. Eu estou em Ah, Você Curitiba, conseguiu sim. mudar? Que legal. Sim. Que ótimo. Então, tá, Lilian, você agora já me passou para host? Aqui não está opa, marcando para ah, mim, não, não. tá certo. Eu comecei a gravação, Tá, pronto, agora você é host. tá. Onde que está a minha apresentação? Tá, todos estão vendo, né? A tela. Então, a nossa apresentação foi montada assim. Faço parte, sou cofundadora de um portal de fornecedores e tenho a experiência do dia a dia das empresas que se cadastram no portal, empresas do Brasil inteiro. E a Deise é especialista em marketing digital, né, Deise? Então, nós decidimos nos unir para mostrar essas duas abordagens para falar sobre a importância da presença digital das empresas e como ser encontrado pelo seu cliente. Cada uma mais ou menos na sua área aí, a Deise como especialista em marketing, eu dando dicas de, do que a gente vê no dia a dia e dicas práticas de senso comum, mas que muitas vezes vão se perdendo no caminho e a gente meio que esquece, né? Então, nós reunimos aqui no portal essa listinha, esse checklistzinho para todo empresário, empreendedor, todo mundo que está querendo vender alguma coisa, é interessante prestar atenção nessa parte prática, vamos dizer assim, mas também nas técnicas, né, de marketing digital. São dois lados numa mesma moeda, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Só uma apresentaçãozinha minha, que eu sou cofundadora, eu e mais uma sócia, somos a empresa de duas mulheres, né? E um portal de fornecedores, e eu sou editora de um calendário de feiras e eventos de negócios, que se chama Guia de Feiras. Aí, no decorrer da palestra, a gente vai ver mais um pouquinho. Então, assim, o que nós vemos no portal no dia a dia é que as empresas, às vezes, elas não percebem a importância dessa presença digital. Desde agora de 2020, com toda essa situação que a gente está vivendo, praticamente todo mundo teve essa noção, né? Mas muitas vezes ainda não conseguiu encontrar um caminho e precisa estudar, precisa se dedicar, e às vezes um empreendedor pequeno, com pouco que não tenha funcionário, ou ele sozinho, às vezes não consegue dar conta de tudo, né? Porém, a qualidade da presença digital ela é muito importante, fundamental, vamos dizer, no dia de hoje, né? E quando a empresa é B2B ou B2C, faz diferença. Então, o que é B2B? São as empresas que prestam serviços para outras empresas, que é o jargão que se usa na internet, né? Então, as empresas B2B, elas têm que se mostrar de uma maneira diferente para os seus clientes, porque seus clientes eles vão ser parceiros que muitas vezes vão seguir juntos a trajetória. Então, é um fornecedor. A gente gosta de dar um exemplo, uma pizzaria, né? Se ela tem um fornecedor de mussarela, ela é B2B para o fornecedor de mussarela, o distribuidor. Agora, o cliente que compra a pizza, ele é B2C, que é a pessoa física que vai lá e compra a pizza. Então, a maneira de você abordar um relacionamento B2B e um relacionamento B2C tem algumas nuances que são interessantes de se perceber. E aí nós vamos falar sobre esses pequenos detalhes, ou nem tão pequenos às vezes. Então, assim, quando a gente observa
Então, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do nome, que é quando você tem uma empresa fornecedora que fornece para outras empresas ou que presta serviço para uma pessoa física. A gente tem percebido no dia a dia do portal que a escolha do nome é muito importante e tem alguns aspectos que eu vou abordar. Então, por exemplo, algumas regrinhas de ouro que a gente chama de regrinhas de ouro para atentar na hora de escolher um nome, ou às vezes até para reposicionar um nome, no caso que a pessoa se dê conta que está precisando dar uma modificada, né? Então, a primeira, dê preferência aos nomes autoexplicativos. Por quê? Por mais que algumas vezes a gente crie um nome diferente e tudo bem, não é um problema isso. Porém, quanto mais simples e óbvio, mais fácil. Às vezes, cada um tem essa autonomia de escolher, mas os nomes mais simples, eles são muito mais efetivos e fáceis de entrar na cabeça do cliente. Um outro item importante, não ultrapassar seu setor de atuação. O que significa? Você focar na sua área principal. Evita nome que saia um pouquinho da sua área de atuação para não confundir o seu cliente. Então, essa é uma coisa importante também para o nome. A outra é evitar brincar com as letras ou as palavras, porque nessa brincadeira você pode causar uma confusão, às vezes fazer uma coisinha mais engraçadinha no nome. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de postura, né? Evitar nomes que sejam categorias, então, assim, nomes muito genéricos. Então, por exemplo, se é um fornecedor de mussarela, como eu falei da pizzaria, um fornecedor de mussarela para pizzaria. Então, não escrever só mussarela, porque você, na hora que você for pesquisar em canais de busca, em qualquer outro lugar, o nome da sua empresa vai se confundir com o nome do próprio produto. É importante, mas na hora do Google, ali daquele volume grande de informações, simplesmente o nome do seu produto, o nome da sua empresa, confunde, fica mais difícil, né? Evitar também nomes herméticos, nomes que não fazem referência a nada. Então, às vezes, dificulta a associação. O que a gente faz no portal? A gente coloca esse nome hermético, põe uma barra vertical e aí a gente faz a descrição, porque só o nome hermético às vezes confunde e dificulta. E para uma empresa que está começando, para uma pequena empresa, procurar tirar todos os empecilhos e as dificuldades do caminho. Então, aqui eu juntei alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, Silicon Connectivity, ele já está falando que são soluções de conectividade. A outra é um centro de yoga, mostra uma pessoa fazendo. Então, procura associar o nome da sua empresa ao que você está fazendo da forma mais direta e mais criativa que você conseguir dentro do nome que você escolheu. Então, o outro, da fazenda ao mercado, o outro, sanduíche, água limpa. Então, você usar o nome do seu produto ou serviço, ou não usar, mas tentar fazer uma associação que seja efetiva. Então, isso aí é se debruçar mesmo e fazer. A escolha da logo também é muito importante, porque, assim como nós mostramos na outra tela, o nome e a logo, eles meio que se misturam. Então, são dois pontos muito importantes de serem observados e definidos. Então, foi aquilo que a gente falou, não brincar com as letras do nome, para evitar confusão, tanto no nome da empresa, quanto na própria logo, para não causar esse ruído da comunicação, né? Outro também, letras soltas que possam dificultar na logomarca. A logomarca precisa ser uma imagem ou um nome da maneira que você escolheu, mas que não é para dificultar, é para facilitar. Então, se começou a observar que está criando algum ruído, parte para outra, né? Formatos também, por que é importante? Formatos de logomarca muito compridos, por exemplo, na hora que você for fazer uma logo,
qualquer pecinha dentro do seu site ou do seu cartão, às vezes, depois, em relação ao item de baixo, não se esqueça do ícone, porque hoje em dia você tem o WhatsApp, você tem as mídias, tem o site, todos eles têm um espacinho redondinho, né? Uma imagem quadrada ali ou redonda para você encaixar. Agora, você imagina se você tem uma logo muito extensa na horizontal ou na vertical. Geralmente fica difícil, né? Então, se você, de repente, quer um nome maior na horizontal ou na vertical, cria uma versãozinha depois, né, compactada, mais no formato quadrado ou retangular, com pouca diferença entre a altura e a largura, justamente para facilitar também na inclusão das mídias sociais e dos outros canais do qual a sua empresa vai ter contato com os clientes. Então, alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, esse daqui, o Odo virou tipo um óculosinho, ficou um pouco... Eu considerei que deu um certo ruído aí. Não, talvez pensar em alguma coisa, manter o nome mais integral e fazer algum desenho depois, né? Esse outro também, as letras uma dentro da outra. São opções um tanto compactadas até são, mas que não esclarecem muita coisa. Então, por exemplo, esse outro, Epcot, ficou... os elementos, né, não, dificultam a leitura, né? Tem uma frutinha, um garfinho, você bate o olho assim, às vezes você não consegue visualizar. Agora o outro aqui, Verizon, já ficou um V e já ficou bem definido, assim, simples e objetivo. Animal Planet também colocou deslocou o M só para uma outra direção. Então são algumas ilustrações para a gente ter esse impacto visual e realmente observar se a logo que a gente está escolhendo, ela realmente transmite a clareza que a gente gostaria que o nosso cliente tivesse quando visse, né, a logomarca. A escolha do website também é importante. Vamos ver as regrinhas de ouro. Muitas empresas, principalmente B2C, que é ligadas ao consumidor, a relações com empresa-consumidor, muitos não têm website, às vezes tem só um Facebook, um Instagram, tem uma mídia, WhatsApp. No B2C, ela ainda dá para levar, né? Não ter um website, mas nós aqui do Quem Fornece consideramos que as relações B2B entre empresas é muito importante ter um website e não ter, assim, ter as mídias sociais, elas não substituem. Por quê? Quando você está procurando uma relação com uma outra empresa, a empresa quer conhecer a sua capacidade produtiva, quer conhecer toda a sua linha de produtos, quer ter uma visão mais ampla do que você oferece, do que numa relação com o consumidor, que às vezes está interessado num determinado produto e o relacionamento termina ali, naquele produto, né? Então, é importante pensar que ter um website faz a diferença, sim, até hoje, e principalmente, né, no relacionamento B2B, isso facilita muito ter esse canal de comunicação com seu cliente, porque ele, como eu já falei, gosta de ter uma visão um pouco maior, um pouco além simplesmente daquele produto que tá em questão. Site fora do ar é uma coisa que a gente vê muito também. Se por acaso a empresa não estiver em condições de ter um site, ou já teve e teve que tirar, ou tem o domínio, mas ainda não conseguiu criar o site, pelo menos coloca na tela, não simplesmente fica lá fora do ar, ou então site em construção. Não, faz uma coisa a mais, coloque lá o seu contato, seu número de WhatsApp, seu telefone, suas mídias. Vai ser uma página estática, mas pelo menos, se o seu cliente chegar até aquela tela, ele vai ter como seguir adiante, mesmo você não tendo website. Mesmo assim, você vê que o website já está se servindo de algo a mais para indicar, para levar seus potenciais futuros clientes para um contato com você.
Outra coisa, tecnologias, né? Sites com tecnologias antigas. Antigamente existia uma tecnologia flash que fazia movimento. É incrível como ainda hoje há muitos sites com essa tecnologia e que ela não tem mais suporte dos navegadores. E aí fica uma página esdrúxula com quadrados, você não vê uma informação concisa, não vê as informações completas. Então, às vezes, é melhor um site com tecnologia ultrapassada você substituir por uma página, como eu falei no item anterior, do que deixar ali. Porque pelo menos a página tem uma informação estruturada ali das suas mídias, do seu WhatsApp. Você pode até falar um pouquinho, porque vai ser uma espécie de um folheto ali, aquela página fixa, enquanto você não tiver o website. Outra informação também, textos claros. Quando você fizer o website, pensar que você está transmitindo aquela informação para o seu cliente. Então, muitas vezes nós vemos sites belíssimos feitos por web designers com boa técnica, mas não está com aquela pegada, com aquele visual para gerar negócios. Então, não fala que nem o outro item, né? Chamar os produtos pelo nome. Então, às vezes, a pessoa cria um nominho para aquele seu produto, cria um nome específico, um nome comercial. Isso daí tem que ser muito bem pensado. Às vezes, é preferível manter o nome real daquele produto ou serviço, porque é dali que o seu cliente pode te encontrar. E quando muda algum nome, já criou um ruído de novo. Então, o pensamento é sempre eliminar os ruídos e continuar sempre procurando facilitar a vida do seu futuro potencial cliente. E tem também a importância do website que ninguém conta, que eu gostaria que a Daisy falasse um pouco, que também são opções boas e efetivas que são muito interessantes nesse quesito de website. Oi, Lilian. Bom, então, vamos lá, né? Falando as coisas sobre o website que ninguém conta, assim, quando você faz algumas estratégias de divulgação, você quase que obrigatoriamente você tem que mandar a pessoa para uma página online. Pode ser uma página de vendas, o pessoal chama de landing page, squeeze page, né? Vídeos de vendas, tem uma porção de nomes diferentes, mas todos eles são um website. Sempre que você precisar de um endereço na internet, isso quer dizer que é um website, né? Só tem nomes diferentes e talvez uma apresentação diferente, né? Geralmente um website, ele vai ter lá a apresentação da empresa e vai ter vários outros conteúdos, né? Você pode ter blog, onde você vai colocando informações atualizadas que são de interesse do seu cliente, e pode ter só a página de captura, né? Squeeze page é aquela paginazinha que só tem para você colocar nome e e-mail. Geralmente é quando você está se cadastrando para receber alguma coisa, né? Quando você vai receber um e-book, alguma coisa assim, você se cadastra lá. E então, e landing page, na verdade, se você traduzir do inglês, você tem que é uma página de aterrissagem, que é, então, o seu cliente veio de algum lugar que clicou em algum link, então ele vai aterrissar naquela página. Então, qualquer página, na verdade, pode ser uma landing page, né? Às vezes são pouquinhas diferenças que tem aí. E página de vendas é onde você faz alguma oferta de um produto seu, né? Você coloca lá seus itens que você está vendendo, seus serviços, esse tipo de coisa. E aí, o que ninguém conta? Isso porque também é uma parte mais avançada, né? Uma pessoa muito leiga, ela não tem esse conhecimento. Mas hoje em dia, acho que todo mundo já ouviu falar de cookie, né? Tem aí hoje todos os sites que pedem permissão lá para gravar os cookies ou não, se você autoriza ou não os cookies. O que são os cookies? Quando você coloca uma página na internet, você pode colocar uma espécie de rastreador para saber o caminho que o cliente está percorrendo
no seu site, né? Ou no seu funil de vendas. Mais para frente eu vou falar de funil de vendas. Então, esse rastreador é muito importante para você obter informações sobre isso. Então, esses são os cookies, eles estão ali registrando o caminho que você está fazendo dentro do site, dentro do material daquela empresa. E aí, então, com as informações geradas por esses cookies, né, pelos dados armazenados, o proprietário do site, ele consegue melhorar muito as estratégias. Acho que todo mundo já viu também aqueles anúncios que ficam seguindo a gente, né? Você vai pesquisar lá um celular, pronto. Tudo que você abre tem aquele celular lá para você, né? Até no seu e-mail ele aparece. Se bobear, ele vai aparecer até na sua geladeira. Então, né? Daqui a pouco tem internet, tudo tem internet das coisas, né? Daqui a pouco está lá também. Isso é o chamado remarketing, porque você visitou uma página, lá naquela página tinha o cookie, então o cookie registrou que você visitou a página, e você está interessado naquele celular, digamos assim, e aí depois ele volta te oferecendo aquele mesmo anúncio que você viu. E para isso você precisa ter um site, um endereço na internet. Você não consegue fazer esse tipo de coisa, você não consegue usar esse tipo de recurso se você não tiver um site. Porque os cookies, obrigatoriamente, eles ficam instalados nas páginas da internet. Você ainda não consegue rastrear muito bem quando o seu cliente está nas mídias sociais. Mesmo porque uma coisa que a gente sempre fala, né? Mídias sociais são terrenos alugados e o website é terreno próprio, né? O que quer dizer isso? Das mídias sociais, das redes sociais, você não tem controle. Quem tem controle é lá o dono, né? Então, se uma hora o Facebook quiser excluir sua conta, seu negócio acabou. Se você, né, tiver só o Facebook ou só o Instagram, né? Se de repente deu algum problema, ele bloqueou sua conta, seu negócio fechou. Isso é muito sério, né, Deise? Essa Muito, questão, né? sim. Então, mais para frente a gente vai ver também como criar estratégias para você não ficar refém de uma coisa só. Isso é muito importante. Então, se você está trabalhando só com redes sociais, você está correndo esse risco. Você está trabalhando, está construindo sua casa num terreno alugado. Daqui a pouco, aquela pessoa resolve te expulsar de lá, você perdeu seu negócio. Então, o website é terreno seu. Então, ali você tem controle. Então, por isso, você consegue instalar os cookies, você consegue rastrear todo o caminho do seu cliente, e aí depois você consegue fazer essas campanhas de remarketing. Então, dá para fazer muita coisa legal você tendo. Então, essa é a importância do website, tá bom? Aí, mais para frente, a gente fala mais um pouco. Queria falar um pouquinho sobre identidade visual. Você falou do logo? Ah, desculpe, na outra vez, no outro item, eu não falei com você, não passei a palavra para você, pode falar. Então, aqui a Lilian falou do logo, mas existe uma coisa que contempla o logo, que é a identidade visual, que é o padrão que você vai criar para a sua empresa. Então, você vai ter o logo, você vai ter as cores, né? Então, as cores que fazem parte desse logo vão ser a sua paleta de cores, né? O padrão de cores que você vai usar sempre. E o tipo de letra. Então, também ele faz parte da identidade visual. Por que é legal isso, você ter a sua identidade visual? Porque você gera uma consistência na apresentação da sua empresa, né? Então, você vai ter um padrão. Então, sempre que a pessoa olhar uma postagem ou alguma coisa sua, ela já vai identificar, só pelas cores, pelo tipo de letra, pelo tipo de postagem, e aí você pode manter esse padrão em toda a sua comunicação, né? Em cartões virtuais, né? Cartões na papelaria mesmo, né? Impressos, esse tipo de coisa, no website, nas mídias sociais. Então, você coloca todo um padrão e fica tudo muito harmonioso e mais fácil do seu cliente lembrar de você, te identificar também, né? Então, isso é importante. Agora é com você, Lilian. O objetivo é sempre esse, né? Facilitar a identificação do cliente, né? Fazer o cliente se lembrar de você, né? Isso.
Então, um outro item também importante é o atendimento, que é o primeiro contato do cliente com a empresa, né? E por mais que nós tenhamos todos os contatos, né, de WhatsApp, e-mail, muitas vezes a pessoa quer falar, manda uma mensagem bom, o WhatsApp também já está contando aí como atendimento, né? Mas telefone ainda é uma importante ferramenta de primeiro atendimento, porque às vezes surge alguma dúvida, algum detalhe que a pessoa precisa saber, e basta ligar ou basta mandar uma mensagem, e a gente precisa estar sempre disponível ali e ágil para responder e ter uma resposta satisfatória, né? Então, às vezes, é importante destacar alguém que entenda para se responsabilizar disso. E muitas vezes, nesse primeiro atendimento, a gente consegue realmente cativar ali o cliente e fechar negócios mais para frente, né? E também o contrário, um mau atendimento pode espantar o cliente e a gente perder, às vezes, um bom negócio, aí, uma boa negociação, por conta de uma bobeira que marcou ali na hora de não responder ou demorar demais, ou, enfim, alguns erros aí de atendimento, né? Então, uma coisa também, simpatia. Às vezes a gente liga para algum lugar, a pessoa não está muito... a gente observa assim, nitidamente que às vezes não é o perfil de uma pessoa de atendimento, né? É uma pessoa que está ali trabalhando e vai lá, pega o telefone, atende, mas não tem qualquer tipo de preparo para ser gentil, para atender. Às vezes uma outra pessoa está um pouco ansiosa para receber. Tem inúmeros casos, né? Mas a simpatia é um ingrediente aí muito importante nesse primeiro contato, seja ele por texto de WhatsApp, por mensagem, por telefone, o que seja. Com isso, a gente não deixa os leads escaparem, que seria criar uma espécie de um checklistzinho ali, se pergunta o tipo de pergunta, o que vai fazer, um roteirinho para quem ficar ali responsável por aquilo, ou até mesmo se é uma pessoa que seja um microempreendedor ou um empreendedor que não tenha muitos funcionários, um checklist rápido ali, um roteirinho para facilitar. Você estava ali fazendo alguma coisa, liga alguém, você já tem ali, tem que perguntar isso, anota o nome do cliente, o telefone ou um contato depois. Muitas vezes você liga, a pessoa responde, mas não te pergunta seu nome, não pergunta seu telefone para retornar depois. Nisso, um lead está escapando ali pelo meio dos dedos de bobeira, né? E a ferramenta fundamental hoje em dia para todo mundo, nos negócios e na vida pessoal, que é o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp tem inúmeras funcionalidades, cada vez está com mais ferramentas, tem links de vendas, enfim, é um mundo à parte ali, o WhatsApp Business, né? E é uma ferramenta gratuita que a gente precisa aproveitar, evitar de desperdiçar essa possibilidade aí de uma negociação, de uma facilidade para encontrar um cliente, uma ferramenta gratuita e todo mundo hoje em dia, a última vez que eu tive notícia, mais de 90%, 90 e poucos por cento, 95% das pessoas no Brasil usa o WhatsApp. Então, é uma ferramenta que a gente não pode deixar de aproveitar. Só que a gente tem que seguir a regrinha do atendimento. Alguém ligou, alguém mandou mensagem, a gente tem que responder, evitar de deixar muito tempo para dar retorno, fazer a nossa parte, né? Nesse quesito atendimento aí é muito importante. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Deise? Não, tá ótimo aí. Tá, Depois, lá na... aqui acho que ainda tem tem a mais. parte Tem mais. Isso, Dos e-mails, isso mesmo. Não perder os e-mails. O que acontece? Quando a gente começa a receber os e-mails, principalmente os primeiros clientes, muitas vezes eles caem na caixa do spam. E aí fica perdido lá, um lead escapa de bobeira, né? Então,
sempre verificar a caixa de quarentena, spam, para ver se não ficou nenhum contato ali perdido. Se for por webmail, se for por e-mail mesmo no seu computador, sempre criar o hábito de verificar regularmente ali para ver se não ficou nenhum contato de cliente novo parado ali na caixa de entrada sem você perceber. Tá bom? E aí tem as outras opções, né, que são os robôs de atendimento e as outras automações que a Deise vai comentar. Oi, então, hoje, né, primeiro se usava só o webmail, né, só e-mail, aí hoje se usa muito o WhatsApp, e agora o que está sendo desenvolvido bastante são os chatbot e sitebot, né, são chamados robôs de atendimento. Então, se você tem um grande fluxo, né, ou você quer automatizar algumas coisas, você pode criar um robozinho, né? No Messenger do Facebook, dá para você criar lá as respostas automáticas, e aí você tem ferramentas especiais, né, sites especiais, aplicativos, que você consegue desenvolver toda uma automação, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido alguma experiência de conversar com um robô de atendimento em algum lugar, né? Então, às vezes é meio chato porque você não consegue, o robô às vezes não te atende e você não consegue achar onde falar com uma pessoa, né? Então, esse é um cuidado que você tem que ter, a hora que você coloca lá o robozinho, porque às vezes é mais fácil ali para o cliente ir escolhendo as opções, e aí também, às vezes, para chegar até o atendimento, já filtrou, né, o que o cliente quer, o que ele está procurando, então ele já percorreu um caminho e aí chega no atendente, na pessoa mesmo. Mas sempre coloca lá a opção de falar com um atendente, né? Para a pessoa não ficar irritada ali. Meu Deus, eu quero falar com um atendente. Onde tá E isso? existem casos que não há essa opção, né, Deise? Você fica É, ali super irritado, não sabe a quem recorrer, né? é. Infelizmente, né? Esses dias eu estava na Amazon e já tinha procurado nas automações lá, né, nas ajudas deles, que eles vão te encaminhando também as respostas, e não achei a resposta que eu queria, e eu falei assim, eu quero falar com uma atendente, onde tá? E foi difícil, eu gastei pelo menos uns 15 minutos, e era uma informação muito simples e direta que eu precisava, não tinha no site, e aí eu tive que perder uns 15 minutos até conseguir achar onde falar com um atendente, né? É. Então, tenham esse cuidado. Então, dá para desenvolver coisas muito legais com chatbot e sitebot. Muitas vezes você precisa, antes de... Às vezes é legal, antes, dependendo de que tipo de serviço ou de que tipo de produto, geralmente coisas mais personalizadas, que você vai precisar de mais informações do cliente, né? Você precisa de informações personalizadas do cliente para poder oferecer o produto certo, esse tipo de coisa, é legal ter o sitebot ou o chatbot, né? Porque aí ele já vai respondendo as questões que você precisa, e aí a hora que chega para você, você já tem ali as informações básicas que você vai precisar para conversar com aquele cliente. Então, Agiliza, né, Deise, o atendimento em sim, vários sentidos, né? E aí só chega para você atender os casos que estejam fora daquele básico ali que seria a maioria dos atendimentos, né? sim. É Aí muito bom. tem serviço que você vai precisar levantar informações do cliente, né? Então, por exemplo, agora não está mais ativo nesse momento, mas que a gente está remodelando. Mas a gente tem um tipo de website que a gente oferece, que é um website meio padronizado, mais simples, que ele é para ser entregue bem rápido, né? Custa barato. E então, para isso, a gente já pede de antemão as informações do cliente. Então, o cliente vai lá, ele vê se aquele website serve para ele, ele faz a compra, aí ele já preenche todas as informações que a gente precisa, isso está sendo feito pelo sitebot,
está sendo desenvolvido, né? Então, ali ele já vai respondendo todas as perguntas que a gente precisa, e aí a gente já tem o conteúdo para montar o site dele. E aí a gente consegue entregar um site muito rápido, tendo esse tipo de atendimento, né? Então, agiliza bastante. Mas é como eu digo, né? Se você vai colocar um suporte ao usuário, né? Onde o usuário precisa de ajuda para saber o que fazer, então você tem que deixar sempre lá a opção fácil para ele falar com uma pessoa. Senão você vai Sim. irritar o seu cliente e ele não vai querer mais falar Vai com fazer você. um efeito contrário ali, vai atrapalhar a vida dele, ao invés de facilitar, né? E ao invés de você ter um atendimento mais fácil para o cliente, você perde o cliente. Então, tem que pensar aí. E outras automações possíveis, hoje está avançando bastante a inteligência artificial, a internet das coisas, né? Então, tem muita coisa acontecendo. Uma das tendências, né, que o Google já está olhando para isso é a pesquisa por voz. Então, por exemplo, hoje em dia, né, falando lá do website, a Lilian já falou muito bem lá que tem sites que ainda são em Flash, né, mas aí outros cuidados que você tem que ter hoje para seu site aparecer bem na internet. Ele tem que ser adaptado ao mobile, quer dizer, ele tem que se adaptar à tela do celular, né? Hoje, mais de 60% das consultas, dependendo do segmento, até mais de 90% das consultas são feitas pelo celular. Tem que ter a Então, versão de responsivo, né, Deise, que chamam, né? exatamente. Uhum. Então, você tem que ter um site que rode bem no celular, que seja rápido, que tenha a LGPD, né, que cumpra com a LGPD, que é aquele lá do autorizar cookies, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, hoje todo site precisa ter isso, porque você tem que cumprir com as regras lá de proteção de dados. E aí tem que ter lá a mensagenzinha dos cookies. E aí, né, se você quer estar aí na dianteira dos websites, né, quer estar à frente aí das novidades, o site, você já pode pensar em construir um site também adaptado para pesquisa por voz, né? Porque é uma coisa que está sendo bastante desenvolvida agora. Então, é isso, Lili. Ótimo. Aí, mais um item, esse é o último item que a gente julga importante também, é a participação em feiras de negócios. Mas duas questões, né? As feiras de negócios são apenas para as maiores, né? Bom, agora a gente está numa fase diferente que daqui a pouco eu vou falar, né? Com essa situação de pandemia e coronavírus, né? Que fez uma pausa, praticamente, como as feiras por si só são aglomerações, né? Então, o que nós vimos esse ano foi realmente um cancelamento praticamente total das feiras presenciais, né, a partir do dia 15 de março, que foi quando começou realmente. Mas, de qualquer forma, esse ambiente de feiras de negócios, seja ele no ambiente físico, no ambiente virtual, eles são muito valiosos, porque é aí que também ocorrem interações muito boas e muitos negócios são gerados. No nosso portal, nós temos um calendário de feiras, que chama Guia de Feiras, né? E a gente vê como é importante, tanto que nós criamos essa ferramenta gratuita para consulta, qualquer um pode entrar e verificar o calendário dos próximos anos, porque nós acreditamos que as feiras precisam entrar no mix de marketing, precisam entrar na realidade das empresas, sejam elas de que tamanho forem. Então, mesmo um pequeno empreendedor, um microempreendedor, ele tem condição de participar de uma feira pequena na sua região, ou feiras de porte menor, não importa. E se ela não tem condição de ser uma expositora daquela feirinha ou daquele grupo de empreendedores, ela vai como visitante, seja como fornecedor, expositor, desculpe,
seja como um expositor, seja como um visitante, você sempre pode aproveitar os benefícios de uma feira de negócios, um evento de negócios, como nós queiramos chamar. Então, algumas regras de ouro que nós levantamos. Primeiro, fiz um resuminho como expositor. Então, às vezes, dependendo da atividade, você pode expor numa feira, num grupo um coletivo de artesanato, como eles chamam, né? Você pode participar agora de feiras online, eventos de... Cada vez mais estão sendo criadas feiras online. Então, essa regrinha aí vale para os dois tipos, tanto para o real, quanto para o físico, quanto o online, para o virtual. Então, é importante você se preparar antes da feira, preparar, de repente, um folhetinho. Se você não consegue fazer um catálogo grande, faz um pequeno folheto naquela folha de A4 dividido em 4. Não importa o seu tamanho, importa o seu objetivo de se comunicar com o seu cliente. Então, se você vai lá para participar de uma feira, leva material, ou então pensa em levar algum tipo de degustação, né? Um brindezinho, alguma coisa que você possa entregar para as pessoas que estiverem lá, para elas conhecerem um pouquinho mais do seu produto, do que você estiver oferecendo. No caso que você já tem uma equipe maior, escolhe a pessoa que estiver mais capacitada para atender ao público, para estar presente nesse evento, nessa feira, ou onde seja o tipo de evento de negócios, que é essa pessoa que estiver mais capacitada, ela que vai fazer aquele primeiro atendimento que a gente falou lá na frente, que muito mais importante até é real, ali cara a cara, né? Ou, se for virtual, há feiras aí que você tem um contato um link de WhatsApp, que no momento da feira você tem interação ali imediata com os visitantes. A mesma ideia de não deixar os leads escaparem, porque aí você, assim como você faz no atendimento telefônico, você pode fazer também numa interação dentro de uma feira. Como que você vai se comportar quando você chegar lá para atender as pessoas, para receber as pessoas que estão visitando o seu stand? Você ser gentil, você conversar, você oferecer um cartão de visita. Aí faz um checklist lá do que for mais interessante para o seu negócio, cada um fazendo o seu melhor, porque é um momento muito precioso e você já está fazendo um investimento, geralmente, para participar daquele encontro de negócios ali, daquela feirinha, seja ela qual for. Sempre há um investimento que você se esforçou para participar daquele momento. Então, vamos fazer o nosso melhor, criar um roteirinho, como eu vou atender, vou procurar ser gentil, procurar estar, que nem foi falado antes, capacitado para responder as dúvidas a respeito do seu produto ou do seu serviço, e uma pessoa que realmente tenha condições de representar ali a empresa frente a frente com o cliente. E o pós-feira, que também é muito importante e deve-se dar atenção, que é você recebeu um monte de cartão de visita, recebeu vários contatos, WhatsApp, então acabou a feira, chegou de volta no escritório, tabular aquilo tudo, fazer um contato, ligar, e aí trabalhar aqueles contatos ali. Eu, como trabalho com feira, eu sou editora do Guia de Feiras, né? Então eu lido com feiras todos os dias. E eu vejo que é uma área que as pessoas às vezes não aproveitam tanto, é esse pós-feira. E eu conheço muitas empresas que vão em feiras e o pós-feira às vezes garante meio ano de faturamento, garante às vezes até mais, porque imagina você conseguir bons clientes mesmo que vão garantir um faturamento ali, aquele investimento que você fez na feira se paga muitas e muitas vezes e você consegue clientes que vão às vezes perdurar por muitos anos ali junto com você, na trajetória da sua empresa. Aí, o outro lado do balcão, né, vamos dizer assim, como visitante. Às vezes o que eu aconselho, vai começar o ano agora, em breve, né, 2021, faz uma pesquisa na sua área, no seu segmento, quais os eventos
agora não tem muito, né, como fugir, são eventos virtuais, mas mesmo assim, os online. Quais eventos online que vão acontecer em 2021 que eu poderia participar como expositor? Quais os que eu poderia participar como visitante? Porque às vezes o investimento às vezes não é tão baixo assim, né? Então você escolhe uma ou duas, ou que seja, ou alguma que puder, como expositor, e as demais você vai como visitante. Ou se não der nenhuma como expositor, vai como visitante. Enfim, cada empresa sabe da sua situação e aí faz o seu planejamento. Se não dá para ser expositor, vai como visitante. O importante é não ficar de fora desse movimento. Então, descobrir os eventos mais interessantes para o seu segmento, buscar informações, uma vez definido quais os eventos interessantes, buscar informações específicas, o que vai acontecer naquele evento, vai ter feira online, ou vai ter feira híbrida, que eles chamam hoje em dia, né? Uma parte online, uma parte presencial. Então, esses novos modelos de feiras estão surgindo também. O modelo híbrido, às vezes, quem vai no presencial é um valor, quem vai no online é um valor bem mais reduzido, então vale a pena pesquisar isso tudo. E depois, primeira etapa, descobriu quais os eventos que mais lhe interessam, vai um pouquinho mais a fundo no que vai acontecer naqueles eventos. Um outro item interessante é participar de palestras e seminários para você se atualizar de conteúdo, saber o que estão fazendo, conhecer um pouquinho dos seus concorrentes, se eles estão fazendo lançamento, enfim, se informar e ficar por dentro das novidades aí do seu segmento é muito importante, até mesmo para você desenvolver novos produtos e serviços e não ficar para trás no seu mercado. Fora isso, você também tem a chance de ampliar sua rede de contatos, seja no evento presencial, seja no híbrido, seja no online. Sempre há uma listinha, eles mandam depois uma lista de expositores, você recebe às vezes uma relação, e nisso você pode trabalhar isso como lead também e ver o que você pode aproveitar daquela movimentação toda da feira. Outro item também super importante é sempre ficar com as suas informações compactadas ali, concisas, prontas para entregar para o seu potencial cliente, seja um cartão de visita real, seja um virtual, não importa. Procurar sempre ter à mão ali qualquer conteúdo que seja importante para imediatamente transferir para quem estiver interessado no seu produto ou serviço. Então é isso. Então, gostaria de acrescentar alguma coisa, alguma informação a mais, Deise? Não, para mim está ótimo. Então assim... Tem umas perguntinhas aí para você. Tá bom. Você dá uma olhada. Tá bom. Eu vou pegar uma água para mim. Tá bom. Tá bom. Deixa eu verificar onde que estão as perguntas. Acho que você tem que parar o compartilhamento. Ah, tá. Depois... Tá. Eu já volto. Ah, já vi. Ah, tá. Então vamos lá. Mia, você perguntou um exemplo de nome hermético, né? Se você cria um nome que não tenha muito a ver com o seu negócio. Então, se você é do ramo, que nem a Carmen, né? No ramo da gastronomia, você põe um nome que não tem a ver, então você gostou daquele nome, você quer, mas aí o ideal é você pode usar o seu nome, mas depois você põe uma complementação daquele nome para explicar. Não, eu entendi o conceito, eu queria se é possível, né, que você dê alguns exemplos, né, para... sim, tá. Caso assim, porque de repente talvez eu pegue algum cliente, né, que é o meu sonho assim de... Então, é bom gostaria assim ter esse exemplo, né, como... Assim, um exemplo que eu vou ver se eu consigo criar um agora. Tá, tudo bem. Naquele exemplo deixa eu olhar aqui na apresentação, um exemplo com um nome que nem tinha aqui, Magu Presentes, né? Um exemplo. Só Magu, a pessoa não vai saber o que é. Tem Magu, tem um óculos, só que ali é loja de presentes únicos. Então, aí você colocaria Magu Presentes Únicos, porque só Magu é um nome hermético, não vai dizer qual é o
Entendi. seu Então, negócio. aquela pequena frase poderia dar um Complemento. jeito, né? No caso do Magu, como ninguém entende que é Magu, né? Menos quem conhece da loja, aí o que dá o jeito é colocar, que é presentes, né? Então, já entendi aí. Por exemplo, o outro que é Epcot International, o exemplo é festival de comidas. Se você não colocar que é festival de comidas, tudo bem que tem ali o desenhozinho com garfinho, daqueles exemplos que a gente falou antes, né? Aí Ninguém tem o outro, entende. Entendi. Centro de Yoga Namastê, ou então água pura, filtros. Aí você consegue água pura, você já tem a ver que você já relaciona que tem a ver com alguma coisa de limpeza de água ou purificação, alguma coisa, né? Agora, se você não, no caso do Magu, você vai pensar, o que será isso, né? Não fica claro, né? É isso que eu considero como nome hermético, um nome que não diz qual é a atividade da empresa de cara, né? Você precisa ter aquela complementação. Magu, para mim, eu pensaria numa ótica ou produtos para idosos, né? Do Mr. Magu, né? Que era assim, que não enxergava. Isso, eu assustaria com Mr. Magu também. Nossa, eu pensaria ser brinquedos, né? Vê como um nome em cada pessoa dá uma coisa. Aí eu pensaria em brinquedos. Magu, é brinquedos, né? Isso, é por aí. Então, obrigada, viu, Línia? Entendi muito bem já o exemplo. tá Obrigada. ótimo, Bia, obrigada. Aí tem uma outra pergunta que eu acho que você responde melhor. Deise, é recomendável ter uma landing page enquanto a gente pode ter um website? Então, uma landing page faz parte de um website, né? Às vezes a gente precisa fazer promoções ou ações específicas, né? Então, aí você cria uma landing page. Por exemplo, para esse evento, né, da São Paulo Tech Week, eu criei um subdomínio. Então, por exemplo, o meu domínio lá é linklabs.com, né? É o site oficial da empresa. Para não ficar o conteúdo todo misturado, eu criei um subdomínio. Então, ficou sptw2020.linklabs.com. Então, é como se eu criasse um outro site separado, mas aproveitando o meu domínio. E aí, então, eu criei uma landing page, que é uma apresentação que tem lá toda a agenda e o formulário de inscrição. Então, você pode ter todas essas coisas, né? Você pode ter o website com a apresentação da sua empresa, você pode ter blog com artigos que você vai atualizando, que sejam de interesse do seu cliente, e você pode ter landing pages para coisas específicas, né? Se de repente você quer lançar uma promoção de um serviço ou de um produto, uma Black Friday, por exemplo. Então, você cria uma landing page específica para Black Friday, né? Então, ela vai ser usada naquele evento e depois você vai descartar ou vai depois remodelar ela, alguma coisa assim. Mas porque mais que todo, prof, eu entendi assim, minha pergunta era assim um pouco, sabe que às vezes você tem empreendedores, como é o meu caso, né? Ainda não tenho para comprar um domínio, um website, como eu gostaria, mas eu estou pensando assim, ouvindo o que o Línia falou, a importância, né? Quando você está ouvindo um cliente B2B, né? Eu penso assim, poderia dar um jeito em fazer, por exemplo, assim, uma landing page, então, enquanto eu puder criar um website. Essa é a minha pergunta, mais que tudo, se seria bom ou é melhor não fazer e fazer tudo o website primeiro. Mais que tudo que eu queria saber, né? O que é mais recomendável? Uma coisa legal que o pessoal está fazendo hoje é o cartãozinho digital, né? Então, tem a versão em PDF e tem a versão que é um mini site mesmo. Então, essas duas coisas são legais. Se você não tem o website ainda, você pode fazer o cartão digital em PDF. Então, você faz ali uma pequena apresentação sua com todos os seus links, né? Tudo certinho. Então, isso é legal. E aí, depois, a hora que for possível, aí monta um site mesmo, uma landing page com a sua apresentação, tudo certinho. Né? Todo mundo que se inscreveu aqui
tem uma conta gratuita Obrigada, na prof. Builderall, né? Todo mundo que se inscreveu para o evento lá pela página de inscrição ganhou uma conta gratuita na Builderall. E lá na Builderall, e lá na Builderall dá para você construir um site, tem os modelos todos lá. E assim, a única coisa é que o site gratuito não dá para você registrar seu domínio próprio. Então, né, se você, por exemplo, eu tenho a Linklabs, né? Se eu fosse usar o gratuito, eu não conseguiria colocar linklabs.com lá. Ficaria algo como Chita, Builderall, não, ficaria algo como linklabs, chitabuilderall.com, né? Alguma coisa assim. Mas é um website funcional e você pode compartilhar, usa encurtador de link, esse tipo de coisa, vai funcionar direitinho. E tem bastante modelo lá, tem umas coisas bem bonitas. Dá para você ter... mesmo gratuito já é muitas vezes melhor do que não ter, né? Exatamente. Já é esse daí é o passo número 1, né? Depois você vai galgando outros, né? Depois você paga aquela outra versão, mas pelo menos se você precisar mostrar seus produtos e serviços, você vai ter um lugar já, só seu, um cantinho lá seu com as suas informações, ou que nem a Deise falou, usa um encurtador se o nome for meio complicadinho, né? E vamos em frente. O importante é ter uma apresentação institucional que vale a pena. Isso mesmo. Né? A próxima. Carmen, eu não gosto de falar com robôs, eu também não. Eu também não, Carmen. E cada vez mais tem robôs, né, para a gente falar, não tem jeito, né? A esperança é que com a inteligência artificial esses robôs fiquem mais inteligentes, né? Essa é a esperança. Hoje eles são meio burrinhos, né? Pois é. Então, a Radhaka é o outro que você falou, né? Que eu quero saber isso. O que você acha desse nome aqui no Brasil? Ajacajó, porque assim é o nome. Ajacá. Mas é certo, como você falou, acho que eu tenho que reinventar outro nome, porque está muito difícil para vocês entender ela. Sim. Ou você usar esse nome e fazer aquele complemento que a gente conversou no caso do Magu. Eu coloco, é que o mesmo logo, ou seja, eu tenho a forma da jaca em cima desse nome, eu tenho a jaca. Mas quem sabe que essa jaca então vai ficar. Agora eu fiquei com mal, porque isso não está certo, né? Sim. Não, fale você que é especialista. Não, o que assim, a experiência que a gente tem no portal, que a gente vê os nomes, sempre que nós vemos um nome que não é autoexplicativo, que a gente chama de hermético, põe um complemento. Se você acha que esse nome é legal, você gosta, não perca esse nome, mas complemente para poder esclarecer, as pessoas saberem, ou você colocar alguma coisa, no complemento você fala um pouquinho se é gastronomia venezuelana ou Venezuela, entendeu? Associar, aí você vê, você não sabe o que é, mas você sabe, bom, é alguma coisa, deve ser alguma comida venezuelana, né? Você já faz uma conexãozinha, mas simplesmente o nome e o desenho às vezes confundem, porque não tem explicação suficiente, né? Isso é o que eu estou falando, que então eu tenho que colocar na mesma, porque você está falando o cartão de apresentação, né? Então eu tenho que colocar ou trocar de nome, né? Ou escolher outro nome, Aí você... Eu penso assim, desculpa, que você pode continuar com o nome, caso que não tiver na hora de fazer um novo e colocar, como falou a Lilian, um nome explicativo. Ajacajó, comida típica venezuelana. E aí dá um jeito, né? Isso. Você pode mudar, né, também, mas na hora sim, que estava na correria, acho que por isso não é, Lilian? Tá bom? Isso mesmo. Você gosta do nome? Não perca o nome, porque é um nome forte, né? É uma comida muito, imagino que seja muito conhecida, né? Então aproveita o nome e põe isso, comida típica venezuelana, ou outra expressão que você acha que encaixa direitinho, faz vários testes e vai vendo. Qual você acha que seria bom? Que você é tão especialista e você me pode ajudar.
Não, olha, a gente pode fazer o seguinte, você pode pensar alguns nomes, eu deixo o meu e-mail aqui no final, o meu contato, aí você Uhum. pensa várias coisas e a gente vê junto. Eu te dou a minha opinião. Tá E bom. pergunta para outras pessoas também que não tenham muito a ver, às vezes de surpresa, assim, para ver a reação da pessoa, Obrigada, né? Lilian. Desculpa. Isso de pesquisar a opinião das pessoas é bem importante. A gente vai ver um pouquinho agora na parte que eu vou falar, Isso. e às vezes a gente tem alguns conceitos e algumas pré-definições e a gente tem a nossa visão, né, das coisas. E a gente acha que aquilo é o melhor, né? Que todo mundo vai gostar, que é o melhor para as pessoas. E a hora que você vai perguntar para as pessoas, geralmente não é bem assim. Às vezes são grandes decepções, né? Que a gente achava que era maravilhoso, né? Sim. Então, isso é bem legal você perguntar para as pessoas. Então, essa sugestão que a Lilian deu, eu achei excelente. Você pegar alguns nomes e aí depois perguntar para as pessoas, né? Faz uma enquetezinha, uma pesquisa. Eu acho Una que vai dar pequeña bastante pesquisa. certo. Então, Una eu concluí a minha apresentação, Deise. Você agora pode, por favor, pode Então prosseguir tá. aí na sua. Deixa eu Eu ver tenho se que passar para você como host, né? Peraí. isso. Onde que é o lugar? Eu tenho que parar de compartilhar a tela? Não, mas eu já parei, né? Você já parou. Vai em participantes. Participantes, tá. Ah, tá. Aí lá no meu nome. Ah, já fiz, tudo bem. Já transferi. Isso, agora eu já sou a host. Beleza. Então vamos lá. Acho que eu tenho que. Esperar em carregar. Como é que eu escondo essa coisinha? Tem uma setinha aí para recolher ali. Ele muda para cima. Só. Acho que daqui a pouco ele some. Ah, Deixa eu botar aqui para gente. isso. É que vocês não Isso. veem, né, a barrinha, só eu vejo. Bom, então, continuando falando sobre presença digital, agora mais especificamente sobre marketing digital, né? A Lilian já se apresentou, né? Agora eu sou fundadora da startup Link Labs, que é um negócio de impacto social, que a gente treina pessoas em situação de vulnerabilidade para se transformarem em prestadores de serviço de marketing digital. E enquanto eles estão em treinamento, a gente também oferece serviços para profissionais liberais que precisam estar na internet. Então, a gente consegue oferecer serviços a um preço mais acessível e serviços de resultado que geralmente essas pessoas não têm acesso, né? Eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e eu sempre fui completamente apaixonada por empreendedorismo, internet e tecnologia, né? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar outras pessoas. Bom, então, vamos começar do começo, né? O que é marketing e qual a diferença para o marketing digital? O marketing, ele começou lá na década de 50, até antes, né? Mas os primeiros estudos, né, de fato,
começaram lá na década de 40, que é o estudo do comportamento do consumidor. Então, qual que é o objetivo quando uma empresa quer estudar o comportamento do consumidor? Ela quer saber o que o consumidor quer, o que o consumidor precisa, para poder oferecer produtos e serviços que atendam aquela necessidade. Né? Não adianta nada você ter um produto ou um serviço lindo e maravilhoso, mas que não atende à necessidade do consumidor. Tem uma pesquisa atual, acho que é desse ano ainda, ou do ano passado, foi um fundo de investimentos que fez essa pesquisa, que 60% das startups fecham no primeiro ano de vida porque eles não desenvolveram um produto ou serviço que atende uma necessidade do mercado. Ou seja, olha só que coisa louca, né? As pessoas desenvolvem, criam uma empresa, criam um negócio, né? Estruturam ali um serviço, isso dá um puta trabalho, né? E a pessoa não pensa se aquilo vai atender à necessidade do consumidor. Quer dizer, ela joga fora todo um trabalho gigante e às vezes muito dinheiro, porque ela não pensou na necessidade do consumidor. Era aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes a gente tem uma visão, né? Ou tem certas pré-definições ou expectativas que determinada coisa é maravilhoso. A gente acha aquilo maravilhoso. Fala assim, nossa, isso vai fazer um sucesso enorme, né, com todo mundo. Mas não, é só você que acha isso. Outras pessoas não acham. Então, o marketing, né, uma das principais funções é essa. Você tem que definir um objetivo baseado nos levantamentos que você faz do mercado, do comportamento do consumidor, das necessidades, do que ele precisa e do que ele pode pagar, do que ele está disposto a pagar. Né? Você tem que ter todos esses pilares. Né? Você tem que ser capaz de oferecer algo que o mercado queira e que o mercado esteja disposto a pagar. Né? Então, esses são os 3 pilares de um negócio. Se você não tiver esses 3 pilares, você não tem um negócio. Né? E o marketing, então, ele dá um suporte muito grande para isso, porque ele justamente vai pesquisar lá o consumidor, saber o que ele quer, o que ele precisa, como ele se comporta, né? O que você precisa... Né? Tem muito aí da questão de persuasão também, né? Que gatilhos você precisa disparar para chamar a atenção daquele consumidor? Né? Gatilhos é assim, são coisas que vão fazer o seu consumidor prestar atenção no que você está oferecendo. 2 gatilhos, né, que são muito usados, é da dor e do desejo. Né? Então, como é que você usa esses gatilhos? Né? Por exemplo, você pode dizer, você que está sofrendo com dores nas costas, né? Você não consegue se abaixar, você não consegue brincar com o seu netinho, né? Esse tipo de coisa por causa de dores nas costas. Aqui a gente oferecemos massagens, tratamentos, terapias, não sei o quê. Então, esse é o gatilho da dor. Né? Então, vai lá na dor do consumidor para você chamar a atenção dele. E do desejo, né? Você pode colocar aí, imagina você, né, passando suas férias aqui nessa praia linda, maravilhosa, né, no resort, com tudo à sua disposição, não sei o quê. Então, quer dizer, você está trabalhando com o desejo da pessoa. Então, esses são 2 gatilhos bastante usados, e o marketing, ele estuda muito isso, né, o comportamento, para justamente ter esse tipo de argumentação mais definida. Né? Então, aqui, comportamento do consumidor, justamente o que a gente estava falando. E aí, você tendo aqui seu objetivo, estudando o comportamento do consumidor, a partir disso, você começa a criar suas estratégias. Né? Ou seja, que tipo de coisas você vai desenvolver para atrair a atenção do seu cliente. E como é que você vai fazer isso chegar ao seu cliente e como é que vai trazer esse cliente até ele finalizar a compra com você. Então, aqui em estratégias, você tem N coisas possíveis.
né? Mas você vai ser tão mais bem-sucedido em suas estratégias, quanto mais você souber o comportamento do consumidor e o objetivo que você tem. E aí a diferença entre marketing e marketing digital é basicamente aqui no uso das ferramentas, né? Quando você não tinha o marketing digital, tudo era feito offline. Então você tinha anúncios de TV, de rádio, de revista, de jornal, entrega de catálogos, panfletos, né, correspondência, tudo isso. E hoje a gente usa as ferramentas digitais, né? Então a gente usa o website, e-mail marketing, WhatsApp, redes sociais, né? Mas a gente não deixa de usar essa primeira parte aqui do marketing, né? E algumas ferramentas offline ainda funcionam hoje, né? Ou você tem que integrar as duas coisas em alguns casos, né? Mas então ferramentas digitais hoje estão aí, elas são muito úteis. Geralmente elas são muito mais baratas do que as ferramentas offline, e elas te dão algo que as ferramentas offline não te dão, que são métricas. O que são métricas? Você consegue quantificar e rastrear tudo que está sendo feito. Então, por exemplo, se você colocou R$10, 10 não, né? Muito pouco. Vamos colocar, vai. Você colocou R$1.000 para rodar um anúncio por um mês, você vai saber exatamente quantas pessoas viram seu anúncio, quantas pessoas clicaram no seu anúncio, quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas chegaram até tal página. Lembra dos cookies que eu falei? Então, justamente aqui. Você vai usar nas ferramentas digitais e essa é a riqueza que as ferramentas digitais te proporcionam. Você tem todas as métricas. No Instagram, por exemplo, você tem lá o número de seguidores, quantos curtiram, quantos comentaram, né? Você tem toda essa métrica histórica aí. Então, esse é um benefício, né, muito grande das ferramentas digitais, e as ferramentas offline não te dão, né? Se você manda imprimir panfletos, né, você manda imprimir 1.000 panfletos e distribui esses 1.000 panfletos. Você não sabe quem viu, você não sabe se a pessoa jogou fora, se a pessoa guardou, se às vezes, muitas vezes quando uma pessoa entra em contato tal, né, o atendente é orientado a perguntar, como é que você chegou até aqui, né? Como é que você ficou sabendo da gente? Então, às vezes você consegue saber que foi através de um panfleto, mas você não tem essas informações assim tão acessíveis e tão claras como se tem no marketing, nas ferramentas digitais. E aí, para traçar estratégias, né? Como é que a gente começa a pensar em estratégias tendo um negócio? Uma coisa bastante útil é o Business Model Canva. Ele é um raio-x do seu negócio. Antes, a gente tinha só o recurso de plano de negócios. Não sei se vocês já fizeram um plano de negócios, mas é um trabalho pesado, né, para se fazer. E era uma coisa meio engessada, meio difícil. O Business Model Canva, ele é para ser um resumo muito prático, um raio-x mesmo da sua empresa, e é para ele ser atualizado todo o tempo. Então, você vai olhar ali, você tem muito claro quais são as funções e objetivos da sua empresa. Então, por exemplo, esse aqui é da Nespresso, né? Tá bonitinho. Então, a proposta de valor. A proposta de valor deles é para as pessoas que curtem um café, né? Então, ter os melhores cafés à disposição, esse tipo de coisa. E aí, depois, você tem aqui os outros campos. Relacionamento com clientes. Então, eles têm uma assinatura especial, né, do Nespresso. Os canais, né? Ó, telefone, e-mail, loja, né? Correspondência, tal. Segmentos de clientes, né? De casa, empresa, principais atividades, principais recursos, principais alianças, custos e receitas. Então, tá vendo? Aqui você tem um resumo completo do seu negócio, e isso ajuda bastante no desenvolvimento de estratégia, né? Porque você tem que pensar aqui
nos seus recursos, nas atividades, nas alianças, e nunca perder o foco da sua proposta de valor, que é o core, é o coração do seu negócio, né? O seu negócio existe por isso, para isso, né? Então, esse é um dos primeiros passos, né? Uma coisa bacana de você fazer para você ter essa visão geral aí do seu negócio. E aí, uma coisa que é fundamental para você trabalhar com marketing é você conhecer seu público-alvo, tá? Então, a gente tem aqui, conheça a sua persona, também é chamado como avatar, né? Então, aqui está avatar de cliente e aqui é persona, conheça seu público. Né? Quais as diferenças aí de público-alvo, persona e avatar? Público-alvo é assim, você sabe que as pessoas que consomem o seu produto ou o seu serviço são 60% mulheres de 35 a 45 anos, com formação de até segundo grau completo, com filhos adolescentes, né? Casadas com filhos adolescentes. Esse é seu público-alvo, né? Então, você tem mais ou menos uma ideia de quem é seu maior consumidor, né? Qual grupo é seu maior consumidor. A persona ou o avatar, você vai pegar uma pessoa específica, né? Você vai criar ali uma pessoa que vai ser uma referência para você. O jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? E que dá muito certo, é assim, imagina a sua cliente ideal, né? Se você já trabalha, né, já tem clientes, então pensa assim, naquela sua cliente que você fala assim, nossa, queria que todos os meus clientes fossem assim, né? E de preferência que compre bastante, tá bom? Não adianta você ter uma cliente linda e maravilhosa, mas que ela não tem dinheiro para ficar comprando de você. Então, não. Pense numa cliente também que compra sempre, que paga direitinho, né? E que é, assim, a sua cliente dos sonhos. E aí você vai pegar essa cliente e vai fazer esse raio-x aqui. Então, você vai falar sobre objetivos e valores dessa pessoa, os desafios e pontos de dor, objeções e papel no processo de compra e fontes de informação, onde é que essa pessoa se informa. Para que tudo isso aqui? Lembra que eu falei lá no que o marketing estuda o comportamento do consumidor e os gatilhos de dor e desejo? A hora que você tiver isso aqui, você vai saber exatamente quais são os gatilhos que você tem que usar. Vai estar tudo descrito aqui, você só vai ter que pegar isso aqui e usar na sua comunicação com o seu cliente. Então, isso deixa muito fácil a comunicação. Aí, uma coisa que muita gente pergunta, né? Assim, mas como eu vou falar só para esse cliente se meu produto é para todo mundo? Né? Como assim? Né? Eu vou deixar de oferecer para todo mundo e oferecer só para esse tipo de pessoa? Né? Vou estar perdendo um monte de mercado, um monte de gente? Na verdade, a comunicação ela não funciona assim. Quanto mais ampla e dispersa, quanto mais genérica a sua comunicação, menor a chance de você conseguir atingir aquela pessoa que você deseja. Então, uma comunicação que não é feita especificamente para a pessoa tende a não se identificar e a ignorar aquilo. Então, quer dizer, a hora que você estiver falando para todo mundo, na verdade, você não está falando para ninguém, porque as pessoas não vão te escutar, elas vão ignorar o que você está falando. Por isso é importante isso aqui. Quando você consegue ter essa comunicação muito objetiva, você vai chegar naquela pessoa que tem o problema que você resolve, está disposto a resolver, né? O seu produto ou serviço resolve. Tá? Então, por isso é importante isso aqui. Às vezes é difícil ver isso. Eu sei que é porque eu já passei isso, passo isso com os meus clientes todo dia, mas eu garanto que esse é o melhor caminho para você conseguir uma comunicação eficaz e vendas eficazes. Na segunda-feira, amanhã, a gente vai ter o especial de mídias sociais com a Ju Margoliano,
E aí ela vai deixar isso bem claro, o quanto essa comunicação é importante para você desenvolver o seu texto, a sua comunicação com o seu cliente. Bom. E aí, né, você definindo lá a sua comunicação, né, você definindo a sua persona, você pode definir um funil de vendas. Né? O que é funil de vendas? Né? Pensa num funil mesmo. Né? Pensa assim, quando você já tem clientes, você imagina assim, tem uma porção de gente que vai chegar e vai olhar para o seu negócio, vai olhar para o que você está oferecendo, vai falar assim, interessante, mas não vai deixar para lá. Mas aí você continua enviando informações, né? Então, aqui na primeira parte do funil, ó, visitantes, atrair. Então, você vai mandando informações para que a pessoa se torne consciente daquilo que você está oferecendo, né? Então, ela se sinta, à medida que ela vai tendo essas informações, que você vai enviando essas informações para ela, ela vai se sentindo atraída pelo que você está oferecendo. E aí o próximo passo é converter. Então, quer dizer, num primeiro momento você foi mandando informações para que a pessoa fosse envolvida ali pela sua comunicação e se interessasse pelo seu produto ou serviço. E aí, quando ela já está envolvida, ela geralmente se inscreve ou entra em contato com você, começa a seguir você, para realmente prestar atenção no que você está oferecendo. Ela quer saber mais, né? Ela já se interessou, você despertou o interesse, ela quer saber mais, quer saber o que você está oferecendo, como é seu serviço, como é seu produto. Então, ela se converte num lead, né? Então, lead é um potencial cliente. Ele não é seu cliente ainda, ele é potencial, mas ele já tem algum relacionamento com você, né? Ou ele te segue, ele te deu e-mail, ou ele trocou o WhatsApp, né? Então, isso é um lead. Então, ele está aqui interessado já no que você está oferecendo. E aí, o próximo passo é vender. Então, quer dizer, ele se interessou, né? Está te acompanhando, aí ele quer comprar o que você está vendendo. Então, aqui ele vende. E depois tem a fase de encantamento. Isso é importante, não pode esquecer, né? Às vezes todo mundo fica querendo só atrair mais clientes, mais leads, né? Querendo fazer mais vendas e esquece lá da pessoa para quem você já vendeu, do seu cliente de verdade, né? Quem comprou de você é que é seu cliente. E muitas vezes as pessoas esquecem de dar atenção aqui para o cliente e ele fica meio abandonado. E é muito mais fácil você vender, fazer vendas recorrentes e posteriores para alguém que já é cliente, do que você ter que fazer todo esse processo aqui para alguém chegar e comprar de você. E é bem esse tipo de funil mesmo. Aqui chega bastante gente. Aqui nessa etapa já diminuiu um pouco. Os que realmente compram de você diminuiu mais ainda. Né? Então, os que estão aqui, eles já passaram por todo esse processo, e aqui é muito mais fácil vender para eles. Tá certo? Prof, eu posso fazer um comentário que eu penso que é muito importante essa última etapa do funil, né? Que é manter o cliente encantado. Eu acho muito parecido com o que estava falando a Lilian sobre aquela pós-féria, né? Que eu não sei, isso é o mais antigo do mundo, né? No mundo da comunicação, das relações públicas. Mas ainda eu percebo assim que tem um monte de organizações que esquecem disso, e é muito importante, porque no final das contas, como a gente estava falando desde o início, todo mundo fica chateado com falar com um robô, né? Pelo menos nós quatro que estamos aqui não gostamos, né? Então, quando você faz aquele segmento, aquele pós-evento, aquele pós-cliente, aquela pós-compra, né? Não poderia ser também aplicado. Aí você consegue isso, e essa pessoa vai se fidelizar porque ela adora como você fala com ela, né? Então, eu vejo assim, onde eu trabalho, assim, algumas coisas que eu faço que você consegue como uma resposta diferente, é porque, claro, você toma um pouco mais de tempo, abre seus ouvidos, fica disposto a ouvir também essa pessoa, né? Então, e não ficar como que dando todo por certo, né? Porque todo mundo
num nível que seja sempre ter uma oportunidade de melhorar e de aprender. Então, eu acho bem importante assim, essa parte. E até agora, desculpa por interromper, né? Aí eu estou, inclusive, refrescando os conhecimentos que você passou para nós, né? E eu sinto que até eu estou tendo um entendimento mais profundo, né? Sobre agora que estou aqui, que já passou um tempo da aula, ouvindo a senhora Lília e a você, Deise, então eu sinto, queria comentar isso, tá bom? Ah, obrigada. Isso é bem importante. E outra coisa importante, uma pessoa que já é seu cliente, você fazer uma venda aqui para seu cliente é muito mais barato do que você atrair, converter e vender para um novo cliente, né? Porque aqui você vai gastar ou tempo ou dinheiro, ou os dois, né? Para atrair todos os visitantes novos, converter em lead e aí fechar a venda, do que você já oferecer aqui para alguém que já é seu cliente. Aqui, o seu cliente custa muito menos. E o próximo passo do cliente é ele se tornar um promotor, ele se tornar um fã da sua marca. Ou seja, ele vai fazer o trabalho de divulgar a sua marca por você. Então, quando você dá atenção aqui para essa parte, você vai estar reduzindo bastante os seus custos aqui, né? Quanto mais atenção você der aqui, mais vendas você conseguir fazer, você consegue reduzir todos esses custos aqui. Então, isso aí. Né? E aqui, automatize, né? Isso aqui você pode colocar num ciclo automático também, com as ferramentas digitais, né? Que é o que eu vou falar agora. Esse aqui é um desenho de um funil de vendas usando ferramentas digitais. Então, geralmente, o que é? Você envia uma oferta, e aí essa oferta pode ser, aqui no caso, né, alguma coisa gratuita. Então, pode ser um e-book, um artigo, uma aula, um infográfico, enfim, né, várias coisas que você pode oferecer de graça. Aí, para a pessoa ter essa oferta gratuita, não é? Isso que você está oferecendo, ela precisa te dar alguma coisa em troca. Geralmente, ela vai te dar o e-mail, ou WhatsApp, ou vai entrar no grupo de WhatsApp, ou no grupo de Telegram, no grupo do Facebook, né? Você tem que ter uma maneira de trazer para você o contato dessa pessoa. Lembra lá que a gente falou das redes sociais, que são terreno alugado? Quando você faz esse tipo de coisa aqui, você sai do terreno alugado, né? Você traz para você, vai estar sob o seu domínio o contato da pessoa. No caso do grupo do Facebook, não, né? Você ainda está lá dentro do Facebook. Mas no caso de você ter e-mail, né? O e-mail da pessoa, o WhatsApp, o Telegram, esse tipo de coisa, então você já trouxe para o seu terreno próprio. E aí você começa a doutrinar a pessoa, né? Que a gente chama. Então você começa a mandar informação para ela, né? Então aqui, ó. Então o primeiro passo, você atraiu a pessoa com uma oferta gratuita. E aí, em troca, ela te deu alguma informação dela, ou entrou para um grupo, esse tipo de coisa. E aí você começa a doutrinar essa pessoa, você começa a enviar conteúdo para ela. Né? Então, aqui, ó, aqui você vai tudo enviando conteúdo para ela. E a partir desse... Aí tem dois caminhos, né? Logo depois que ela se inscreveu, né, para receber a sua oferta gratuita, você já pode oferecer alguma coisa paga para ela. One time offer, né, oferta única, é alguma coisa que você só vai oferecer para quem fez isso aqui. Né? Isso tem que ser verdadeiro, não pode ser só ladainha, né, ou alguma coisa falsa, que tipo, depois a pessoa vai ter essa oferta lá em qualquer outro momento. Não, tem que ser uma oferta única de verdade. Então, você vai oferecer aqui alguma coisa com um preço muito convidativo. E aí a pessoa vai ou aceitar essa oferta ou não.
Aí, se ela aceitou ou não aceitou a oferta, você ainda pode oferecer um upsell ou um downsell. O que é isso? Você pode fazer uma oferta de um valor maior ou uma oferta de um valor menor. Então, por exemplo, se ela não aceitou aqui, você pode oferecer alguma coisa com um valor menor. Se ela aceitou aqui, aí você pode oferecer uma coisa com um valor maior. E aí, no final das contas, ela comprou tudo e você agradece, né? E se ela não percorreu esse caminho aqui, ela vai estar recebendo conteúdo. E aqui, pelo conteúdo, você também vai mandando ofertas ao longo do tempo. Então, isso aqui é uma amostra de como você coloca isso aqui num ciclo automatizado, né? E aí, aqui, né, a pessoa não vai cair aqui de paraquedas, né? Ela tem que vir de algum lugar, você tem que ir buscar essa pessoa em algum lugar. Então, é o que a gente chama de geração de tráfego. Tráfego é as pessoas que vão vir para o seu negócio, para a sua oferta, enfim. E aí você tem tráfego pago e tem tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquele tráfego pelo qual você não está colocando dinheiro, né? Tem gente que fala tráfego gratuito. Não é gratuito porque exige bastante tempo e bastante esforço. Então, eu não chamo isso de gratuito. A gente chama, então, de tráfego orgânico, porque ele vem pelas suas redes sociais, por artigos de blog, por divulgações em grupos, enfim. Então, você precisa gerar esse tráfego para que as pessoas entrem aqui no seu funil, né? E aí, aqui a coisa vai automática. O tráfego pago é quando você faz publicidade, né? Você bota dinheiro no Google Ads, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, enfim. E aí, com anúncios, esses anúncios vão trazer a pessoa até aqui, e aí a pessoa vai entrar no funil e vai ficar automático também, né? Aqui, gerar tráfego para onde? Então, é para o começo do funil aqui, certo? E recursos digitais, né? O que a gente tem hoje? A gente tem todas as redes sociais, a gente tem e-mail, a gente tem site, landing page. Vídeo hoje está sendo muito utilizado, então você pode usar vídeos de diversas maneiras diferentes, né? Por exemplo, aqui essa aula toda, de repente a gente pode cortar pedacinhos disso e ir publicando, né? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tem um conteúdo muito rico aqui. E aí, se a gente cortar os pedacinhos, que a gente chama de nuggets, ou de Nutella, né? A gente pode usar esses pedacinhos para ir colocando nas mídias sociais, né? Então, dá para fazer muita coisa hoje com muitos recursos digitais. Então, é isso. Vamos lá. Eu estou com minhas anotações. Você sabe que eu pareço uma menina de primeiro grado, né? A Carmen é uma aluna aplicada. Ai, que bom, Carmen. Muito obrigada. Inclusive, ela, né? no negócio que ela oferece, ela é bem atenciosa, assim, ela acho que esse é um dos diferenciais dela, né? Ela passa essa energia, essa vibra, né? Então, a gente sempre se vai comprar, se compraria com ela, né? Porque, na verdade, ela passa essa energia, então isso faz parte, né? A simpatia é um item muito importante, Carmen. Isso você já tem, né? Eu vi isso. Quando eu estava em sua aula e você falou isso, eu falei, essa está ganhada já. Essa está garantida, né, Carmen? Professora, está garantida, sim. Ótimo. Tem perguntas aí? Não, teve nova pergunta. Aqui não tem Então, tá bom. no chat, não. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Esse Canva que você me falou, eu quero fazer de novo, né? Porque se em verdade esse Canva ajuda muito, ajuda bastante, porque Business Model Canva, né? Sem isso, não somos ninguém. Agora eu aprendi, eu não sabia que era isso em minha vida.
É uma ferramenta maravilhosa, né, o Canva? Há Muito. várias, Ajuda né, Carmen? muito. Há várias ferramentas gratuitas aí que a gente pode aproveitar, né? Sim, Hoje, mas isso banco, está mas o demais. Canva realmente é um dos principais, né? Eu considero muito bom, né? Uhum. É mais, eu quero colocar aqui em meu quarto, fazer assim uno bem grande e falar todos os dias com ele, né? Ah, que legal, Eu bem acho legal. super legal isso também, né? É. Porque o que eu entendo que Carmen quer falar que ela não é a primeira vez que vê um Canva, mesmo que eu. Só que a forma que você explicou, ela ficou mais clara, porque parece mentira, mas o Canva atualmente tem um monte de pessoal falando na web, nos sites. Só que você conseguir entender isso para o seu negócio, não todo mundo tem essa pedagogia, né, para explicar como você apresentou aí, prof, com a gráfica que você colocou e com a forma, fica mais claro. Então, imagino que assim como o Carmen e eu também eu faço o meu, vou refaço, vamos dar um jeito aí nessa parte, né? Muito Então, importante. ele não é para ser complicado, porque às vezes as pessoas olham e acham, ai, nossa, que coisa complicada, que chato. Mas não é, é uma coisa para você ter ali uma referência bem certinha, né? Dos pontos que você precisa se concentrar, né? Aquilo ali é o resumo do seu negócio. Então, você olha para ali e já tem, já vê tudo, né? Você tem que, o panorama completo do seu negócio. Então, ele ajuda bastante. Eu adorei. Ah, que bom. Estou muito feliz de vocês terem vindo aqui para a aula. Ai, obrigada por esse convite, que você sabe de que eu preciso muito de todo convite que você façam para mim. Eu estou aqui, eu falo todo momento, eu estou aqui, lutando para ser melhor, né? Tá certo. Isso é que é importante, né? Sempre disposto a aprender e aplicar, né, o que você aprende, né? Sim. É isso mesmo. Eu também concordo com a Carmen, eu adorei muito, eu sinto que nós somos muito privilegiados, né, por ter assistido aqui em vivo, para fazer esses comentários, essas perguntas, né, sobretudo de vocês, né, que são pessoas muito experiência, e como você falou, professora, não é para ser complicado, então eu acho que vocês duas transmitiram a informação do jeito certo, porque tem tanta experiência que descomplicam aqueles termos, sobretudo para nós que somos estrangeiros, né, que estamos ainda aprendendo a forma da língua, né, e tudo isso, né? Uhum. Então, eu fiquei assim amando, até vou confessar que eu me sinto como mais inspirada para continuar desenvolvendo o meu empreendimento, né? Porque a vezes a gente começa, só que como não tem claro o Canva, como não tem claro outras coisas, e você sente, nossa, eu não vou poder, porque como a gente pensa assim, como é que eu vou fazer uma pesquisa, para quem que eu vou passar, ninguém me conhece, como é que eu vou abrir tal coisa, então a gente começa sempre pensando com mais pesado e aí a gente se vai, eu imagino que vocês, como empreendedoras, também entendem, né? Que a gente fica como, assim, muito emocionado e depois, né? Fica assim, sem ar, né? Perdendo o Pelo gás menos isso ali no acontece final. comigo, assim, porque, de repente, chega uma pessoa e eu posso aplicar isso nele, mas para mim, eu tenho dificuldades para eu me ver como se eu fosse um cliente, né? Então, eu acho que por isso eu não tenho avançado mais. Mas fico muito contente e eu vou continuar assim, assistindo o resto dessa feira que você criou aqui, prof, né? Muito Então, interessante. Me amanhã. llamó también la atención de eso de las feiras, ¿no? Uhum. Eso de las feiras también es una cosa que yo no achaba que era tan importante, esa troca de cartón, eso de nombre, yo no tenía idea nenhuma de esa. São informações práticas que às vezes a gente deixa meio que passar, né? E são importantes, porque facilitam, né? Se você parar para pensar, são informações, nem todas, mas muitas são de senso comum, né? Você começa a pensar, para refletir, mas às vezes você não para pensar e para observar. E como a gente lida aqui todos os dias com empresas, eu falei, não, vamos reunir todas essas informações e fazer um alerta aí para o pessoal, pelo menos para refrescar a memória, quem já tem isso em mente, mas sempre é bom, né?
Uhum. Claro, imagina. Eu coloquei o meu e-mail aí no chat para vocês anotarem, Carmen. Se você precisar de alguma ajuda, fica à vontade, viu? Depois sobre o nome da sua empresa. Então, e amanhã tem a oficina de mídias sociais, né? Então, acho que vai ser bem legal, é com a Ju Margoliano, ela trabalha com isso e gera muito negócio a partir de redes sociais, então é bem legal. Na terça-feira, a gente vai ter uma oficina sobre Google Meu Negócio, que para quem tem negócio físico, principalmente, é fundamental, então é muito importante ter, então aí a gente vai passar por toda a configuração do Google Meu Negócio. Na quarta-feira, a gente vai ter uma aula exclusiva sobre funis de vendas, né? Então, como criar essas estratégias. E na quinta-feira, a gente vai ter um especial sobre tráfego, então, como você fazer anúncios no Facebook, no Instagram, tudo isso direitinho, né? Então, tem aqui o trabalho completo para vocês fazerem, tá bom? Não, essas oficinas são boas porque é mão na massa, né, Deise? Sim, vai ser. Vai. Legal. Hoje foi mais o teórico, né? A É, introdução e tal. Aí, a partir de amanhã, já vai ser bem mão na massa mesmo. Então, ótimo. vamos colocando tudo para funcionar aí de verdade. Isso. Tá bom? Tá ótimo, Então, viu? Lilian, bom. te agradeço demais. Gratidão, viu? Adorei sua participação. Acho que ficou muito legal as informações aqui. Acho que a gente se complementou muito Adorei bem. também, viu? Muito obrigada. Eu acho que juntou, né? Eu não tenho essa vivência de marketing digital assim no dia a dia, né? Uhum. Minha pegada é outra, mas eu acho que a gente se complementou, né? Eu achei que ficou bem legal. Então, eu vou... aqui vai renderizar, né? Baixar o vídeo certinho. Depois eu vou colocar no YouTube. Aí eu compartilho com vocês. Então, vai ficar um conteúdo bem legal lá para todo mundo acessar a hora que quiser. Tá bom? Tá ótimo. Então, Tá bom. gente, boa Obrigada. noite. Obrigada, prazer Tchau em para conhecê-las, vocês. Carmen e Mia, viu? Fico à vontade, se Obrigada. precisarem de algum esclarecimento depois, é só entrar em contato. Show. Tchau, gente. Tchau, Mia. Tchau, Tchau. Karen. Obrigada, Tchau. prof. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau.